Bom dia, então, irmãos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por estarmos aqui, reunidos com os nossos irmãos, para estudar a Tua Palavra, Senhor, para conhecer mais de Ti, Senhor, para Te adorar, para Te cultuar mais tarde também, Senhor, no nosso culto público solene. Senhor, nos ajude nisso, nos enche do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos compreender as Tuas maravilhas, a Tua lei, Senhor, tudo que Tens para nós e possamos viver aqui, Senhor, de modo digno, Senhor, como Teus filhos que glorificam ao nosso Pai que está no céu, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o que a gente viu domingo passado? Quem estava aqui, né? Oi? Além de eclesiologia, né, que é o estudo da igreja, então a gente está estudando sobre coisas relacionadas à igreja, a igreja que foi uma instituição ordenada por quem mesmo? Por Jesus. Então a gente viu inicialmente a diferença, né, a questão de duas ordenanças para a nossa sociedade, uma que é para a sociedade como um todo, na verdade, natural que a gente fala, Deus para toda a natureza, todos os seres humanos, que é o Estado. E a gente viu como isso é diferente, separado da ordenança que Jesus Cristo instituiu pela sua graça, que não é para todos, mas para o seu povo, que é a igreja. Então a gente viu como isso são diferentes, eles não devem se misturar de certa maneira, são esferas diferentes, mas todas essas esferas estão debaixo de Deus. Então o Estado também deve honrar o nome de Deus, e especialmente a igreja. A gente viu o papel de cada um. A última aula a gente viu sobre a liderança, sobre o papel dos homens no sentido de líderes, tanto presbíteros como diáconos, pastores, etc. E hoje a gente vai ver, para talvez tentar encerrar a questão do culto. Então um pouquinho a doutrina do culto. Não necessariamente quais são os elementos do culto, que isso todo mundo já cansou de ouvir, mas eu vou pegar como base principalmente esse livro aqui que se chama Adoração Evangélica. Ele é relativamente baratinho, é um livro muito bom que fala sobre como santificar a Deus na adoração. Como realmente, o que significa adorar a Deus. Em inglês ele é até gratuito, então quem sabe inglês pode baixar ele lá do Monergismo, que já é um livro bem antigo, e ler ele gratuitamente. Então, a pergunta principal, talvez, desse livro é qual é a maneira correta que a gente se aproxima de Deus. Então a gente, especialmente quando a gente está falando de culto, a gente se aproxima de Deus. Não no sentido que Deus não está em todo lugar. Nós sabemos que Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Mas quando a gente fala do culto, a gente se aproxima dele de uma maneira diferente. De uma maneira especial. E quando a gente se aproxima dele de uma maneira especial, qual é a maneira correta da gente se aproximar? Como nós devemos estar, como nós devemos fazer durante o culto para que realmente a gente glorifique e santifique a Deus no culto, na adoração. Esse livro trata de 3 pontos principais nessa questão da adoração. O primeiro é ouvir a palavra de Deus, que é o que eu vou focar hoje. Como que a gente santifica a Deus ao ouvir a sua palavra. Ele também trata da questão de como a gente santifica a Deus ao receber a Santa Ceia. Então fala dos sacramentos. Batismo é uma vez na vida, Santa Ceia é frequente. Então toda vez que a gente se reunir e participar da Santa Ceia, como que a gente deve fazer isso? E por fim, como que a gente santifica a Deus na oração? De novo, especialmente no contexto de culto. Certo? Então são 3 elementos básicos, essenciais que a gente tem no culto. Ouvir a palavra, o que inclui não necessariamente somente a pregação. Quando alguém está lendo a Bíblia, está ouvindo a palavra, no início da liturgia. Quando estamos cantando, o que é a música? Também é a palavra, só que cantada. A gente pode falar a palavra de Deus lendo a Bíblia, cantando e também na pregação. Quando é aberta a Bíblia, a gente lê um texto, a gente expõe o texto, a gente explica o que o texto significa, ou seja, o que o texto está falando. Então, na música e no início da liturgia, a gente não tem muito essa explicação. Mas na pregação, especialmente na pregação, ela é basicamente isso, expor
o que Deus fala. Então a gente vai ler o texto base desse livro, que o autor usa nesse livro, que é Levíticos 10, capítulo 3. Abram lá, por favor. Provavelmente todos conhecem esse episódio. Então, Levíticos capítulo 10. Eu vou ler, na verdade, do 1 ao 3, né? Ele coloca ali só o 3, mas eu vou ler do 1 ao 3, que lá está escrito assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então é um episódio que mostra, de certa maneira, o que significa a santidade de Deus. É que muitas vezes as pessoas não entendem o que significa isso. Acham que Deus é o quê? Injusto. Mas por quê? Nadab e Abiú estavam lá de coração, sinceramente, tentando adorar a Deus, fazendo o seu papel, e Deus, de forma injusta, vem e os consome com fogo. E a resposta de Deus, a maneira como Moisés consola Arão, é isso aqui: mostrarei, Deus falou, não falou? Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Então, como é que Deus mostra a sua santidade? Quando nos chegamos a Ele. Então é isso que o livro trata, e que eu vou tratar um pouquinho aqui hoje. Então a primeira questão é fogo estranho. Deus já havia enviado o seu fogo para consumir, primeiramente, o holocausto e a oferta, que é o final do capítulo 9, ali, versículo 24. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vem do povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então, primeiramente, Deus envia o fogo como misericórdia, para consumir o sacrifício, simbolizando que Ele aceitou a oferta pelo povo. Então, Deus mostra misericórdia com o seu fogo, certo? Aceitou a oferta, perdoou os pecados. Mas agora, um pouquinho depois, Nadab e Abiú, Deus envia o fogo como justiça, certo? Executando juízo em Nadab e Abiú. E uma coisa que muitas vezes a gente se esquece: Deus não é um atributo apenas, certo? Ou um sentimento apenas. Deus, Ele nunca deixa de ser justo, Ele nunca deixa a sua santidade, especialmente, e Ele também mostra a sua misericórdia várias vezes. Certo? E aqui, com Nadab e Abiú, Ele resolveu mostrar sua justiça, certo? Consumindo os dois. Especialmente aqui no contexto de culto público. E muitos gostam de diferenciar o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. Falam que o Antigo Testamento era uma outra coisa. E no Novo a gente tem realmente a verdadeira imagem de Deus, que é amor e mais nada. E o que aconteceu no Novo Testamento? A gente tem um episódio similar. Vamos abrir lá em Atos 5. Também é um contexto de culto. Eu vou ler lá 5, do 1 ao 11, lá está escrito assim: Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio?
não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-no junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, no início da primeira dispensação, quando Moisés instituiu a forma, Deus, por meio de Moisés, instituiu Arão como seu sacerdote, e a forma de culto, Deus já deixou claro que não é brincadeira. No Novo Testamento também, nessa nova dispensação, já no início, Deus também reforçou essa ideia. O culto público não é brincadeira. Certo? Deus não é um chapa que a gente chega e fala como se fosse nosso igual. Ele é santo. E quem não trata ele como santo está em pecado. E a justiça de Deus não é brincadeira. De Deus não se zomba. Certo? E pela misericórdia de Deus, muitos de nós não somos consumidos. Na verdade, se fosse considerar cada pecado que a gente já trouxe durante o culto, todos nós já teríamos morrido. Aí lá, Lamentações falam, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, que se renovam a cada manhã. Deus, por meio de Nadab e Abiú, como também por Ananias e Safira, está com sua misericórdia nos dando um sinal de quem Ele é, para que a gente mude como nós agimos perante Ele. E isso é extremamente importante e relevante, para que todos que estão lá fora e todos que estão aqui dentro, quando a gente chega e faz um culto, saibam que o nosso Deus é santo, que a gente cultua um Deus santo, que a gente não faz aqui de qualquer maneira, que é muito comum nos nossos dias. Os cultos nos nossos dias também são exploratórios, como era lá em Nadab e Abiú. A gente faz experimentos no culto para ver o que é melhor. O que agrada melhor? As pessoas. O que traz melhor? Mais pessoas. E a gente esquece qual que é o objeto de culto, ou quem é que nós cultuamos. Certo? É Deus que está sendo cultuado, e não os homens. E como que a gente agrada uma pessoa? Primeiro, a gente tem que saber do que ele se agrada. A gente não diz o que ele gosta. É Ele quem diz. Deus já disse. Deus deixou claro na sua palavra a forma correta de adoração. E a gente tratou isso nos 10 mandamentos. Não foi? Quais são os mandamentos que se referem a isso? O segundo mandamento fala da forma de culto. O terceiro também. Qual que é o terceiro mandamento mesmo? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E tudo isso mostra a santidade de Deus. O nome de Deus é santo. Aí todos que se chegam a Deus devem ter em mente essa santidade, porque Deus não é brincadeira. Então Nadab e Abiú, que é um ponto importante, provavelmente eles eram notáveis. Lá em Êxodo 24, não precisa abrir lá, quem quiser abre, Deus fala, vem a mim, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os outros. Eles são citados pelo nome, por Deus. Provavelmente eles não eram pessoas quaisquer. Eles eram realmente líderes notáveis. Eram os filhos mais velhos de Arão, eram respeitados. Estavam entre as pessoas que realmente eram dignas de serem líderes. Então eles não eram qualquer um. Eram jovens que foram recentemente consagrados ao sacerdócio. Levítico 8 a gente tem lá, consagrando Arão, consagrando Nadab, consagrando Abiú para serem sacerdotes. Então tem as vestes sacerdotais, todo o ritual sendo feito, a purificação e etc. Levítico 9 a gente tem então essa primeira oferta, o fogo vindo. Então eles eram pessoas importantes. Certo? Eram pessoas sérias, de certa maneira. Mas o que eles cometeram de pecado? Trouxeram fogo estranho. Certo? Perante o Senhor, que é o que está lá em Levítico 10, 1. Eles trouxeram fogo que não era esse. Então, é uma questão até muitas vezes questionada, onde que está o mandamento claro sobre isso? Não tem nada escrito na Bíblia exatamente sobre não trazer um fogo estranho. Tem que eles não deveriam deixar o fogo se apagar. Esse fogo que Deus enviou para consumir o primeiro holocausto.
Aí talvez tinha questão oral também, etc. O fato é que, com tudo que está escrito aqui, com Arão se calando também, eles sabiam muito bem como deveria ser feito. Certo? Eles não estavam na ignorância. Eles foram consagrados, foram instruídos. Deus deixou bem claro a forma que vocês devem cultuar, fazer, adorar. Eles sabiam muito bem. O caso também, que muitas vezes criticam a Deus, que tem... Esqueci o nome dele, o que segurou a arca para não cair no chão. Ele era como que é o nome? Urias. Ele era o quê? Um levita. Um levita que foi instruído. Ele era da família lá, do clã que era responsável para cuidar daquilo. Ele sabia muito bem a forma que deveria ser carregada a arca. Ele sabia muito bem da proibição de encostar na arca. Mesmo assim, ele quis encostar na arca para quê? Muitos falam que o pecado dele foi de arrogância. Porque ele achou que cair no chão e sujar de lama seria pior do que ele encostar. Sendo que a terra não cometeu nenhum pecado. Ele sim que era um pecador imundo. Então ele foi morto por Deus, não na sua ignorância, não de forma injusta, mas porque ele pecou contra Deus descaradamente. Certo? Então Deus instruiu muito bem Nadab e Abiú. E eles fizeram experimentos na adoração de Deus. E Moisés deixou bem claro que eles não mostraram, não levaram em conta a santidade, quem Deus é, ao fazer isso, ao cultuar de qualquer maneira. Então esse foi o pecado cometido por eles. Trouxeram fogo estranho, fizeram culto da forma que eles achavam que poderia ser feito, não da forma que Deus instruiu. E agora imagina Arão. Arão, seus 2 filhos mais velhos, que acabaram de ser consagrados para o sacerdócio, para fazer o serviço a Deus. Imagina o tanto que ele ficou perturbado com esse acontecimento. Certo? Moisés, ele traz então essas palavras de consolo. Muitas vezes a gente não pensa nisso como consolo. Depois a gente vai falar o que significa esse Arão se calou. Mas ele trouxe consolo citando o quê? Como que a gente consola os nossos irmãos? Abram lá em Romanos 15, 4. Quem achou pode ler, por favor. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo quanto foi escrito serve para quê? A gente sempre pensa lá do que está escrito para Timóteo, né? Que também vale, obviamente. E aqui está deixando bem claro que é para o consolo. A forma que a gente consola os nossos irmãos é mostrando o que está escrito. Deus não falou isso? Moisés falou para Arão. Deus não deixou claro? Deus não falou isso? Você acha que Deus ia considerar mais os seus filhos ou o seu próprio nome? Deus leva mais em conta a sua santidade do que os seus filhos, que fizeram perversidade perante Deus. O nome de Deus está acima de Nadab e Abiú. Eles fizeram errado. Deus mostrou a sua santidade. Agora o povo vai temer o nome de Deus corretamente, porque Deus deixou claro quem ele é. Então Moisés consola Arão dessa forma, e Arão se cala. Arão deveria ter paciência, como a gente lê em Romanos, para entender os desígnios de Deus, para entender o caráter de Deus e para entender a pecaminosidade do homem e a justiça de Deus sendo manifesta. Como já foi manifestada a misericórdia várias e várias vezes na vida de Nadab e Abiú, e agora Deus manifestou a sua justiça na vida deles. Então Deus não foi injusto, ele foi justo. Ele não foi caprichoso, ele foi santo, como ele é santo. Aí Arão mostrou, de certa maneira, piedade quando ele se calou. Certo? Arão não ficou blasfemando, Arão não ficou irado, não ficou murmurando. Ele se calou, mostrando que ele entendeu e recebeu o consolo das Escrituras, que Deus realmente deve ser considerado acima do que os seus primogênitos, que cometeram pecado diante de Deus. Tudo bem até aí? Assunto leve, né? Tranquilo para a gente começar o domingo? Muito bem. Então, Deus fala que será glorificado, será santificado. Então, como que Deus é glorificado ao manifestar a sua santidade? Então, algo que a gente encontra na oração do Pai Nosso, né? Qual que é a primeira petição? A gente tem o início, Pai Nosso que estás nos céus.
santificado seja o teu nome. O que significa santificar o nome de Deus? A gente precisa santificar a Deus, especialmente no culto público. A gente não, de novo, considera o nome de Deus leve. Glória significa exatamente isso, peso. É um peso. O nome de Deus tem peso. Não é como o nosso. A gente realmente santifica Ele, dá toda a glória devida ao nome dEle. Quando a gente vai saber entre o povo e todo mundo que Ele é santo. Então, uma das principais formas de a gente glorificar a Deus é deixando claro que o nome dEle é santo perante todo mundo. Tudo bem? Então, tem duas maneiras principais de glorificar a Deus nesse sentido. Uma é pela santidade do seu povo. Abram lá em 1 Pedro 3,15. Quem achou pode ler, por favor? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então ele fala para a gente santificar a Cristo como? Em nosso coração. A gente já sabe muito bem o que significa o coração, né? Quando a Bíblia fala para amar a Deus de todo o nosso coração, significa o quê? Só um pedaço, só as nossas emoções? Só que a gente ama realmente profundamente a Deus? Não, mas é todo o nosso ser. Certo? Todo o nosso ser santificando a Deus. Nossos pensamentos, nossas ações, tudo que a gente faz é para santificar a Deus. Então a gente glorifica a Deus sendo santo, santificando a Deus no nosso coração, ou então pelo julgamento. Deus também glorifica quando Ele exerce seu juízo. Então abram lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28, 22. Ezequiel 28, 22 está assim. E disse, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. 38 também, capítulo 38 de Ezequiel. Quem achou pode ler versículo 16 e o versículo 23. E o 23. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade, me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou. Então aqui está falando quando Gog será destruída, vai se levantar contra o povo de Deus e será aniquilada. E Deus exercerá então justiça em Gog. Vindicará o quê? A sua santidade. Quando ele executar a justiça, e no último tempo também, quando a gente fala para o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e executar o juízo final, é o momento em que a santidade de Deus será vindicada. Certo? Deus deixará claro que Ele criou a humanidade para a sua glória. E aqueles que não glorificaram a Ele, mas antes adoraram a criatura, serão punidos por toda a eternidade, de forma justa, para que isso fique claro que Deus é santo. Certo? Então Deus, Ele vai ser glorificado quando nós agimos em santidade, em conformidade com a sua palavra, ou quando Ele executa justiça e juízo. Certo? Justiça e juízo são as bases do seu trono. Certo? Então Deus executará justiça e juízo e misericórdia para nós também. Lembrando que a misericórdia que Ele derrama em nós também teve um preço. Certo? A sua justiça não foi deixada de lado. Por que nós somos salvos?
Quem pagou o nosso pecado? Jesus. Então a nossa dívida não foi ignorada, foi paga. A justiça foi cumprida em Cristo Jesus. Pela sua vida, quando ele viveu, nasceu, cresceu, viveu de forma justa, foi batizado por nossa causa, pela sua vida e também pela sua morte. A justiça dele foi atribuída a nós, o nosso pecado foi atribuído a ele. Ele se tornou pecado para que a justiça de Deus se manifeste e nós sejamos salvos. Então Deus sempre é justo. Tudo bem? Até aí. Outro ponto aqui, naqueles que se cheguem a mim. Então os sacerdotes se aproximavam especialmente a Deus. Mas isso pode se referir a qualquer um que venha adorar a Deus, como a gente leu em Atos capítulo 5. Certo? Então toda vez que a gente se reúne em nome de Deus para o adorar, santificar, glorificar, nós estamos de uma forma especial se achegando a Deus. Toda vez que a gente cruza aquela porta, não que esse lugar seja santo, mas neste momento a gente está saindo do comum para o santo. A gente está se aproximando de Deus. Tem que tirar as sandálias e pisar numa terra que até que não é santa, mas a presença de Deus faz com que aquele lugar que Moisés chegava fosse santo. Então a presença de Deus manifestada de uma forma especial. Então, diferente de homens que aliviam suas punições para os seus próximos, quando o seu filho comete alguma coisa errada, você provavelmente pune de uma forma mais suave. Então, seu filho vai ser punido, ou seu amigo, bem chegado, você vai talvez nem puni-lo. Agora, quando um desconhecido comete a mesma transgressão, você vem com a lei dura e seca e pune ele sem dó nenhuma. Os seus chegados, você alivia. O que Deus faz? De forma nenhuma ele faz isso. Deus não é assim como os homens, parciais. Muito pelo contrário, aqueles que se chegam a Deus, Ele exige muito mais, para que saibam que Ele é santo. Então, justiça e santidade não são negociáveis com Deus. Certo? De maneira nenhuma, nunca serão negociáveis. O nome de Deus é mais precioso do que qualquer amizade. O seu caráter, a sua santidade é mais precioso do que a amizade com alguém para aliviar, ignorar, fechar os olhos para o pecado daquela pessoa. Certo? Então Deus, de novo, a gente tem que sempre lembrar disso, que o caráter, a santidade, a pessoa de Deus sempre é mais precioso do que essas coisas que a gente normalmente considera mais importante. Nossos amigos, nossas coisas assim que a gente alivia erros em prol de uma amizade. Certo? Deus não alivia nada sacrificando sua justiça e sua santidade. Muito bem. Glorificado e consolo. Então Moisés, ele consola Arão, que apesar de perder seus filhos primogênitos, ele tem que entender que o nome de Deus foi glorificado naquele evento. Ele tem que entender que algo bom saiu daquele evento. Deus deixou claro que o nome dele é santo. E Arão se calou. Essa palavra no hebraico tem uma outra forma de falar de se calar, de silenciar. Esse termo que ele usou aqui é um outro termo que significa realmente paz de espírito. Arão não simplesmente se calou e ficou se mordendo por dentro. Ele realmente teve paz no seu espírito ao entender quem Deus é. Por isso que a gente fala dessa piedade de Arão. Porque se calar não é simplesmente, tá bom, fazer o quê? Deus está acima de mim, eu não posso fazer nada, vou ficar quieto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Arão entendeu. É algo que muitas vezes nós não entendemos. Quando nós criticamos Deus por punições que aparecem nas Sagradas Escrituras, nós não entendemos quem Deus é. Toda vez que alguém fala, por que Deus mandou destruir aquele povo? Por que Deus fez isso? Por que Deus puniu dessa forma? Por que depois que Adão pegou, Deus fez tudo isso e deixou o homem nessa condição? Nós não entendemos a santidade de Deus. Nós não entendemos um pingo de quem Deus é quando nós falamos assim. Porque o que Deus mostrou desde Adão foi misericórdia. Adão precisava morrer. Deus não matou imediatamente. Deus até agora tem mostrado misericórdia. Até quando falam das leis de Deus, eram mais ou menos umas 20 ou 30 que ainda tinham a punição capital. E o pessoal fala, por que tinha tanto crimes que eram punidos com pena de morte?
Teve um teólogo católico que falou o seguinte: vocês não entendem que isso já mostrava misericórdia. Porque no início, o que levaria a pena de morte era qualquer pecado. Todo e qualquer pecado merecia a morte. Depois, Deus, em sua misericórdia, diminuiu isso para 30. Agora, no Novo Testamento, muito menos ainda. Aí é muito raro a gente ter sociedades com pena de morte. Então, leis que têm poucas penas de morte, na verdade, mostram a misericórdia de Deus. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, todo pecado, por menor que seja, merece a morte. Então, Deus tem mostrado misericórdia desde o início. Certo? Quando a gente fala que Deus é injusto, a gente não sabe o que está falando. Sim? É interessante em relação a Arão, você falou sobre essa fala dos filhos, tanto é verdade que depois os outros 2 filhos dele são consagrados. Né? E são... sacerdotes. Eu fico imaginando que se ele tivesse mordido, se ele tivesse assim, ele falou, não vou perder mais 2 filhos, não. Não vou colocar outros 2 filhos para correr risco, não. Mas, na verdade, ele entende de fato a santidade do Senhor e para ele é uma honra, um prazer que seus filhos o sirvam. Então, ele aqui mostra tanto Moisés quanto Arão, né, indicando Eleazar e Itamar, são os outros 2 filhos de Arão, a seguirem o ministério. Então, isso mostra o quanto ele entendeu a questão da santidade e a importância de se colocar na presença de Deus. E os filhos dele também, que também fizeram, né, excelentes trabalhos e foram, de fato, de renome, né, diferente dos 2 primeiros que pecaram assim diante de Deus. Né? Isso é verdade. Arão continuou bem. E dessa passagem, então, para a gente começar na parte de ouvir a palavra de Deus, a gente tem que tirar pelo menos 3 pontos notáveis dessa passagem. O primeiro é que na adoração a Deus, nós nos chegamos a Ele. Nós nos aproximamos de uma forma especial. É um momento especial. Quando a gente cultua a Deus, não é como se a gente estivesse em casa. Por isso que a gente fala que culto online não é culto online. A gente se aproxima de Deus vindo aqui, estando em comunhão com os nossos irmãos. Tudo isso é, de fato, o culto. Quando a gente se aproxima de Deus de uma forma especial. Certo? Não existe batismo na realidade virtual. Essas coisas não devem acontecer. A outra é que, ao nos chegarmos a Ele, precisamos considerar que a gente deve santificar o seu nome. Certo? A gente não simplesmente vem aqui e fica de qualquer maneira. Ou vem de qualquer maneira. Ou faz as coisas de qualquer maneira. A gente santifica Ele. E o último ali é que, se não santificarmos o nome de Deus, Ele santificará seu nome em nós. Como Ele fez com Nadab e Abiú. Certo? O nome dele será santificado. Ponto. De uma forma ou de outra. Se não é por nós, será em nós. Certo? Esse é um ponto primordial dessa passagem. Tudo bem? Outro ponto que o livro traz também é que nas questões civis e naturais, a gente pode, de maneira geral, fazer algo que não está proibido. O pessoal do direito também entende muito bem isso. Né? Quando não está proibido, quer dizer que a gente pode fazer, dependendo do caso, né? Em questão civil, etc. Né? Em poderes políticos, etc., é diferente. Né? O que não se infere e deduz proibido, então, a gente faz. Agora, nas questões religiosas, por exemplo, talvez para dar um exemplo mais claro, a Bíblia fala que você não pode ter um casamento misto, mas ela não fala com quem exatamente você deve casar, te dá uma liberdade. Então ela não fala, case com alguém que seja da sua idade, que seja do seu tamanho, que tenha a mesma cor de olho e etc. Não fala nada disso. Então te dá uma liberdade. O que não é proibido, casamento misto, você pode fazer. Casar com qualquer crente que seja do sexo oposto, que também é proibido o casamento do mesmo sexo. Você tem uma certa liberdade para fazer. Agora, na questão religiosa, na questão de culto público, especialmente na forma de adoração, não basta uma falta de proibição. Tem que ter algo claro ordenando que seja feito. Por exemplo, que seja pregada a palavra. Por exemplo, que seja batizado. Que seja feita a Santa Ceia. Né? Essas coisas têm ordens claras de Deus falando que isso é feito no culto. Então não basta que não seja proibido. Não é proibido que se dance e faça isso, isso, isso e aquilo no outro no culto. Então, cuidado. Certo? Na questão religiosa,
a gente tem, na questão da forma de adoração é diferente. Tem que ter uma ordem clara, uma permissão clara para que aquilo seja feito. Do contrário, estamos cultuando de uma forma experimental como Nadab e Abiú fizeram. Certo? Então é diferente. Então precisamos ter um comando, ou uma consequência, uma dedução lógica de uma manifestação direta de Deus para que o que seja feito na adoração seja feito. Muitos gostam de pegar Isaías 6 para ter a liturgia do culto, que tem praticamente um culto a Deus. Isaías vê Jesus no trono lá, os querubins entoando, louvando a Deus e tudo mais, a questão da contrição, do perdão dos pecados. A gente tem lá uma forma clara que a gente pode deduzir de como se cultua a Deus. E outros pontos também. Então não basta uma falta de proibição, tem que ter uma clara dedução ou ordem para que seja feito no culto, seja feito de fato, de forma que agrade a Deus. Tudo bem? Então lembrando, o culto é para Deus, não é para agradar aos homens. Se a igreja se esvaziar, porque não estamos sendo pragmáticos, problema. Isso é juízo para o povo. Certo? Deus é quem tem que ser santificado e glorificado. E se Ele quiser que a igreja seja pequena, que seja pequena, mas seja fiel à palavra de Deus. Certo? A gente não compromete a santidade de Deus para o crescimento da sua igreja. Deus não quer isso, Deus não precisa disso. Tudo bem? Algumas questões ligadas... Não, isso que a gente já falou, né? Algumas questões ligadas, de certa maneira, ao culto e à adoração têm sua essência no natural e civil, não sendo necessário um comando direto de Deus sobre a forma correta. Por exemplo, podemos usar algum tipo de proteção contra o tempo, contra o clima? Podemos. Deus não fala, tem que ser uma tenda, feita de um plástico, feita de um tecido, sem ter mistura nem nada. Deus não deixa claro isso, mas é uma proteção contra a natureza. A gente tem a liberdade de fazer proteções diferentes. Ou, se necessário, nem ter proteção nenhuma e cultuar, dependendo da necessidade. Mas para que a gente não tome chuva, não tome sol e tudo mais, a gente cultua normalmente dentro de um edifício. Que pode não ter cara que a gente conhece como igreja. A nossa igreja não tem cara de igreja nesse sentido. Não tem a cruz na ponta, não tem nada disso. Mas ainda assim, é um lugar que Deus permite que seja feita a adoração. Contra os princípios de Deus. Certo? Deus não comanda um tipo específico de proteção. O horário do dia, Deus comanda um dia. Certo? Especialmente na nova dispensação, esse dia, esse sábado passou a ser o domingo. O dia que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, que ficou conhecido como o dia do Senhor. Então nós adoramos a Ele no domingo e escolhemos o horário. Certo? Então... Porém, nas questões religiosas, nenhum homem pode inserir elementos não prescritos. Ter momentos diferentes na adoração, porque vai ser interessante para o povo. Então isso não pode acontecer. Tudo bem até aí? Então nós devemos livremente adorar a Deus, mas não adorar de forma livre. Então a gente tem de forma sem constrangimento vir adorar a Deus. Então nesse sentido a gente vem livremente adorar a Deus. Nós não somos forçados, nós devemos amar a Deus. Aí se nós amamos a Deus, nós viremos ao culto de forma livre, adorá-lo. Mas não é adorar de qualquer forma. A gente não tem liberdade na forma de adoração. Certo? E a gente tem alguns textos aí, que é Isaías 29, 13, 15 e 9. Abram Isaías 29, 13, por favor. Lá está escrito assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Então ele fala depois sobre a destruição. O que esse povo faz? Se aproxima, honra com as bocas, o seu coração está longe de Deus. O que eles fazem?
só mandamentos de homens. No Mateus 15:9 é Jesus Cristo falando a mesma coisa, sobre os fariseus lá que honram com o nome, mas ignoram os preceitos de Deus. Praticam somente as coisas dos homens, somente os mandamentos dos homens. É somente o que os homens estabeleceram, Deus não estabeleceu. Eles praticam o que Deus não ordenou. Então eles são falsos adoradores. O que homens estabeleceram para o culto é uma falsa adoração. Isso é um ponto essencial. Qualquer coisa estabelecida por homem não é adoração de fato a Deus. Então, a gente tem que adorar da forma que Deus prescreveu. Então, finalmente, entramos na parte que é como que a gente santifica a Deus ao ouvir a palavra. Então, nós devemos santificar a Deus ao ouvir a sua palavra, que é o que está lá em Lucas 8:18. O pastor começou a falar nesse texto, na verdade, e foi um pouco o que foi no sermão passado, mas quem achou lá Lucas 8:18? Pode ler, por favor. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter será dado. Então, o contexto aí é o da parábola do semeador. Ele fala, então, vede como ouvis. Então, a maneira que a gente ouve a Deus, a gente tem que prestar muita atenção como a gente ouve a palavra dele. De maneira geral, antes da gente falar especificamente sobre o ouvir a palavra, a gente tem duas coisas que qualquer serviço a Deus precisa. Qualquer, não importa o que você faça. O primeiro é preparo da alma. Precisamos nos preparar. Isso pode abranger todos os sentidos também. Preparar a alma, nosso coração, lavrar o nosso coração, como também deixar as coisas em dia para que a gente possa vir à igreja, para que a gente possa fazer as coisas. Então, desde o sábado, desde segunda-feira, na verdade, a gente começa a se preparar para que a gente chegue aqui, para que a gente chegue preparado, para que a gente chegue não pensando nas coisas que ficaram incompletas. O que eu vou almoçar, o que eu vou fazer, para que eu chegue aqui atrasado e perca parte do que está sendo falado. Que é algo comum entre os brasileiros, infelizmente, é a falta de relevância sobre pontualidade. Quando a gente vê nos outros países, é um desrespeito o atraso. No Brasil, não. É normal o atraso. E quando a gente fala de um compromisso com Deus, imagina, a gente está desrespeitando um compromisso com Deus. É claro que a lei, como Deus fala que Ele é o Senhor do sábado, a lei não foi feita para o homem, o homem não foi feito para a lei, mas a lei para o homem. Eventualmente pode acontecer de chegar atrasado mesmo, por motivos que foram fora do seu preparo. Mas isso não é o normal. Você não deve, as coisas do mundo não devem te atrapalhar a vir aqui por falta de preparo. Qualquer coisa, certo? Não deve te atrapalhar a servir a Deus, porque você foi desleixado. Certo? Isso não acontece. Então a gente tem que preparar, porque tudo isso afeta a forma que a gente vai servir a Deus. O preparo. Então a gente tem que chegar aqui preparado para que a nossa alma esteja disposta, tranquila, para receber todo o ensino de Deus. Especialmente, essas coisas do preparo externo é o de menos. O principal mesmo é preparar para que a gente receba e se submeta à palavra de Deus. Entender quem está falando, entender o que está sendo feito, para que nós possamos ser moldados pela palavra de Deus. Se a gente vem sem essa consciência de que nós estamos aqui para ouvir a Deus, que nós estamos aqui para sermos mudados, para que a gente se conforme à palavra de Deus, para que a gente se submeta, para que a gente aprenda o melhor possível, nós não estaremos santificando a Deus. Em qualquer coisa que seja, Então isso é para qualquer serviço. O preparo da alma, você tem que se preparar. Seja para cantar, seja para vir entregar seu dízimo, sua oferta, para qualquer coisa, deve ter preparo. Nunca é feito de qualquer maneira. E outra é uma questão de um comportamento responsável da alma, de quem presta conta. A gente precisa prestar contas. Estou mudando? Estou realmente fazendo as coisas melhor? Estou melhorando? Estou santificando a Deus? Meus comportamentos errados, eu parei? Eu pensei no que eu estou fazendo para realmente saber se estou santificando a Deus?
ou profanando o seu nome? Aí, muitas vezes a gente não percebe isso. A gente só percebe quando estamos em comunhão e conversamos uns com os outros e questionamos essas coisas. Estou certo? Ou alguém me fala, você está fazendo isso. Realmente, é certo ou errado o que eu estou fazendo? Então precisamos ter um comportamento responsável de quem presta contas. Certo? Tiago fala, confessar seus pecados uns aos outros. Imagina, prestar contas dessa maneira, confessando uns aos outros os seus pecados. É algo que pouca gente faz, né? Então, um comportamento responsável. Estou no meu cargo de liderança fazendo o que deve ser feito? Seja qual liderança for, pastor, presbítero, diácono, professor de EBD, estou realmente cumprindo o que deve ser feito, fazendo de coração, entendendo que de coração não é qualquer coisa? De coração, muitas vezes a gente pensa estou dando o meu melhor. Você realmente está dando o seu melhor? O seu melhor realmente é isso? O que você faz? Provavelmente não. Muito provavelmente não. Você pode fazer muito melhor do que está fazendo hoje. Isso vale para todo mundo. Então, toda vez que você falar, estou fazendo o meu melhor, pense se realmente isso é o melhor. Se você realmente se dedicou a isso, né? A gente tem, então, um caso que todo mundo conhece, que era os nobres de Bereia. Atos 17:11, abram lá, por favor. Esse a gente precisa abrir. Quem achou pode ler, por favor? Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eu lembro que quando eu vi esse texto, eu sempre pensava que a nobreza era porque eles conferiam. Mas não está lá só escrito que eles conferiam. Eles estavam também lá com toda a avidez, que significa estar com a mente pronta, predisposta, preparada. Então eles eram nobres porque eles iam prontos, preparados para ouvir a Paulo. E não só isso também, eles conferiam. Então as duas coisas faziam com que eles fossem mais nobres. O preparo para ouvir o que está sendo falado, como também conferir. Então nós precisamos preparar, se queremos ser nobres. Preparo, é essencial. A gente não simplesmente passa ali o culto esperando acabar, olhando a hora para acabar. Estou lutando bastante. Quando eu fico lá com as crianças e tudo, a gente sempre é difícil prestar atenção. Sempre pesa que a gente pensa, eu estou realmente fazendo o meu melhor para prestar atenção? A gente precisa buscar esse preparo. Precisamos entender o que é que vamos ouvir. Na 1 Tessalonicenses 2:13, abram lá, por favor. Quem achou pode ler. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para esse sentimento da graça a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então a palavra que está sendo pregada é a palavra de quem? Quem está falando no culto? É algo que a gente nunca pensa, porque a gente quer sempre criticar o pregador e tudo mais, a gente ignora que muitas vezes, especialmente ou unicamente em igrejas fiéis, quem está falando é Jesus. Quem está realmente falando é Deus, não é o pregador. A gente não vem para ouvir o pregador, a gente vem para ouvir a Deus. E muitas vezes nós somos... Lembra do episódio de Marta e Maria? Maria que fez errado? Quem fez errado? Eu nunca lembro. Quem estava... Marta, né? Marta estava ocupada nas coisas. Isso acontece nos nossos dias. É incrível como isso acontece nos nossos dias. Cristo está falando aqui, as pessoas estão indo lá para fora, estão fazendo todas as coisas, vão beber água, vão ao banheiro 5 vezes durante a pregação, não se preparam, não vão antes.
não bebem água antes, não fazem as coisas antes. Tem almoço na igreja. Cristo está falando, pessoas vão lá preparar comida. Exatamente como Marta. É impressionante como nós não aprendemos com o que foi escrito. Nós todos, eu também, nós ignoramos muitas coisas que nos foram ensinadas, tão claras, nós ignoramos. Cristo falando, preferimos olhar o celular. Não entendemos o que está sendo feito durante o culto. Até hoje não entendemos o que está sendo feito durante o culto. E nós precisamos mudar, entender, sermos como Maria, preferirmos as coisas que são realmente melhores. A pregação é muito melhor do que o futebol, do que qualquer outra coisa. Então, pensemos nisso. Santifiquemos a Deus ao ouvir a sua palavra. Também devemos lavrar o solo de nossos corações, que está lá em Jeremias 4,3, não precisam abrir, que fala para lavrar o nosso coração, e logo depois fala para circuncidar o nosso coração tem que estar preparado. Nós devemos preparar para que a gente ouça a palavra de Deus. Como que a gente faz isso? Nos humilhando. Nos humilhando. Humilhar no sentido de reconhecer, primeiro, a nossa ignorância. Muitas vezes achamos que sabemos tudo. Que nada do que é falado aqui a gente precisa ouvir, porque a gente sabe todas as coisas. Ou sabemos muito mais do que quem está falando aqui. Precisamos nos humilhar. Entender a nossa ignorância. Sabemos pouco da mente de Deus. Precisamos do alimento dia após dia. A gente está falando especialmente do culto, do culto público, mas dia após dia nós precisamos dos meios de graça. Que todos nós já ouvimos várias vezes, sobre a leitura da palavra, sobre a oração, como nós precisamos disso diariamente. Nós só vamos buscar isso se a gente entende que somos ignorantes. Porque se a gente não faz, se a gente não lê a Bíblia todo dia, se a gente não ora todo dia, o que isso diz sobre o nosso coração? A nossa arrogância, a nossa soberba, que nós não precisamos da palavra de Deus para o nosso dia. E Deus resiste aos soberbos, não é? Então não sejamos soberbos, nos humilhemos diante de Deus, a mão poderosa do nosso Deus. Humilhar também no sentido dos nossos pecados. Estar consciente da nossa miséria, da pecaminosidade do nosso coração, de quão corrupto ele é, de quão precisa, de quanto nós precisamos do perdão dos pecados, de ouvir a palavra, de reconhecer que Deus é quem nos lava, e que Deus é quem comanda essas coisas para o nosso bem. Nós somos pecadores, nós precisamos... como que Deus falou lá para Caim? Esqueci. Resistir lá. Esse pecado já é da porta, cabe a ti dominá-lo. Então domine o seu pecado. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, se você não quer se humilhar, se você não quer se sujeitar aqui à pregação, domine o seu pecado. Não deixe esse pecado dominar a sua vida. Domine ele e santifique a Deus. Mas se submeta à igreja, à palavra, às ordenanças de Deus com o coração humilde, não com soberba no seu coração. Tudo bem? Também lavramos nosso coração no sentido de ir removendo os espinhos, labutando para a santificação, dia após dia. Fiz errado? Fiz. O que eu faço? Mudo. Santifico, dia após dia. A cada dia que passa, nós devemos pecar menos. Estamos melhorando, correndo cada vez mais próximos do alvo? Ou estamos parados, indo para trás, sentamos e cansamos? Santificando, removendo os espinhos. Devemos ouvir a palavra prontos para mudar nosso comportamento, sendo ensináveis. É o que Jó fala, Isaías fala, sendo ensináveis. Antes eu não sabia nada. Deus é quem me ensina, Deus é quem me instrui. Precisamos da instrução divina. Não devemos esperar no culto uma confirmação dos nossos pensamentos. Ele falou que realmente eu acho que é. Não, supor que o pregador entendeu errado quando ele não confirma o que a gente pensa sobre Deus. Mas realmente... deixar que a palavra molde a nossa vida e não o contrário. Então, o pastor falou algo que é contrário ao nosso pensamento? Anota. E faça como os de Bereia. O que eles faziam? Conferiam. O pastor que está certo? A pregação foi correta? Eu estou errado? Muda o meu pensamento para que eu me conforme à palavra de Deus. Tudo bem?
Então devemos vir para ouvir a palavra com desejo em nosso coração. Então 1 Pedro 2 fala para desejar ardentemente a palavra de Deus como quer. Qual que é o exemplo que dá? Como um bebê que precisa do leite, do leitinho. Do mesmo desejo que ele tem, a gente tem que vir desejando também. Então não simplesmente porque Deus mandou a gente se sujeita, mas a gente precisa, a gente entende, a gente está com fome, faminto. A gente vem aqui faminto para ouvir a palavra de Deus, desejando profundamente que a palavra de Deus seja pregada fielmente, a gente absorva o máximo possível, como um bebê quer o leite, senão ele morre. Nós precisamos estar sedentos também. E obviamente, a gente falou muitos aspectos da parte do homem, né, da responsabilidade do homem, mas a gente entende que sem Deus não podemos nada. Então, como está lá em Salmo 119, 18, né, desvenda os nossos olhos para que nós possamos contemplar o quê? As maravilhas da tua lei. Né? As leis são o quê? Maravilhosas. Se você não enxerga elas como maravilhosas, se você não enxerga as ordenanças de Deus como maravilhosas, mas como um peso, ore a Deus para que Ele abra os seus olhos e você enxergue a maravilha que é a lei de Deus, a maravilha que é o domingo, a maravilha que é a Santa Ceia, a maravilha que é ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer que a pregação seja 15 minutos. Onde está a maravilha nisso? Realmente nós enxergamos a palavra de Deus, os cultos, as ordenanças, todas as coisas que Deus instituiu como maravilhosa, abra os nossos olhos, desvenda, porque é o nosso pecado encobrindo. O que nós faremos na eternidade? Nós cultuaremos a Deus muito mais do que nós cultuamos aqui, com Cristo lá na nossa frente. Então, entendamos que o que é feito aqui é uma prévia da coisa mais excelente que faremos na eternidade. Bom, ainda tem mais 2 minutinhos aí. Não sei se a gente não vai conseguir acabar, não. A gente tem que também fazer o quê? Nos aplicar, prestar atenção, nos atentar à palavra. Deuteronômio 32, 46, 47, Atos 8, 6 também, é Moisés, e Atos também lá falando, para a gente prestar atenção e fazer, se aplicar. Se entendemos realmente quem está falando no sermão, fica mais fácil a gente prestar atenção, sabendo que quem está falando aqui não é um homem como nós, mas alguém bem superior, bem elevado a nós. Nós devemos então prestar atenção. Muitas vezes é muito fácil perceber isso. Quando um filho fala para a gente, muitas vezes a gente ignora. Quando a nossa esposa, o nosso marido fala, a gente presta mais atenção. Quando o policial fala, a gente presta mais atenção. Quando Deus fala, muito mais atenção nós prestaremos, porque Ele é excelso. Nós precisamos dar toda a atenção devida, porque é Ele quem está falando. Sabemos que as Escrituras são palavra de Deus. 2 Pedro, né, fala que não é elucidação dos homens, mas homens santos falaram da parte de Deus. Quando um pregador fielmente expõe a Escritura, Deus falando. Ponto final. Então, se é Deus quem fala, nós ouvimos. Mas Deus falou uma vez e a gente ouve 2. Tudo bem? Vou parar por aí, que o nosso tempo se esgotou. Ainda falta um pouco, mas... assunto tranquilo, né? Alguém quer falar alguma coisa ou questionar algum ponto antes da gente encerrar? Leandro, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?